Thalita, por que você paga de pobre, sendo que a tua renda é maior do que boa parte da população brasileira? Por 2 motivos. É um perigo o pobre que passa dificuldade parecer rico e fingir que não tem problema. Esse é o maior problema da classe trabalhadora, tá? Vivemos num país que 50 pessoas concentram metade da riqueza que todo mundo produz. Por isso que eu, mestre, concursada, que presta serviço para a Universidade de Ensino Superior, passo dificuldade. Sou da geração de não herdeiros que teve que pagar a própria faculdade e tinha que pagar aluguel e não conseguiu comprar o primeiro imóvel como qualquer outro que é sustentado pelos pais. E segundo, porque precisamos parar de romantizar que ter status é melhor do que ter qualidade de vida. Não é. Precisamos ser resistência. Por quê? Eu, Thalita, posto lá que meus filhos fazem circo, que meu filho faz futebol e que a gente vai pra piscina. Só que também é importante saber que para tudo isso acontecer, eu não consigo fazer lanche na rua. Eu não tenho dinheiro para fazer essas duas coisas. Então, a gente tem que atender o bem-estar da saúde, o bem-estar físico ou mental, ou atender o status. A gente é induzido a atender o status, ou seja, a gente é induzido a preferir parecer bacana do que viver bem. Então, seria melhor eu comprar pipoca do cinema, postar fotinha e garantir meu botox e tirar minhas manchas, do que dormir mais, tá? Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer. Tô com poucos minutos, o vídeo vai ter que ser curto. Mais do que ter status, importa ter qualidade de vida. A gente precisa identificar que tem muito sacrifício e que a gente abdica de luxo para poder viver. Como assim de luxo, gente? Eu poderia muito bem ter empregada se eu trabalhasse o dobro, se eu trabalhasse 60 horas, como tem colegas meus que trabalham, teria empregada, teria carro novo, tá? Mas eu dormiria menos, entende? Então, mas a sociedade vende a ideia de que é melhor isso, tá? Então, para isso, eu tenho que fazer algumas farofagens. Para fazer tudo que eu quero fazer, que eu tenho vontade de fazer com qualidade, de tempo, não de status, tenho que fazer farofagem. O que mais? Ali, né? Em 2023, 10% dos mais ricos do país receberam 14 vezes mais do que os 40 mais pobres. É muito grave. 50 pessoas no país concentram 50% da renda. Então não é sobre pagar de pobre, é sobre defender que a classe trabalhadora precisa se identificar como explorado, entende? E que, apesar de toda a violência que a gente sofre enquanto trabalhador explorado, a ideia é a gente conseguir resistir à ideia de que eu preciso ser linda, ter uma vida de capa de revista que eu podia fingir que eu tenho e não mostrar o meus perrengues. Então a ideia a gente só vai conseguir mudar a realidade quando a gente conseguir colocar os dedos nas feridas certas, tá? Eu posso fazer foto bonitinha e dizer que eu sou importante, né? Mas a ideia é a gente transmitir e refletir sobre a. Não sei se eu vou conseguir juntar os vídeos, mas aqui é a segunda parte. É um perigo. O Norbert Elias, no livro O Processo Civilizador, fala bastante sobre o quanto a mentalidade que está incrustada na gente faz com que a gente defenda um estilo de vida e defenda uma violência do capital, do burguês, né? Então ali, ó, se eu, Thalita, fosse pagar de classe média alta, você só ia me ver arrumadinha, tá? Com o cabelo ajeitado, nas partes bonitas aqui de casa, na piscina, na praia. Eu frequento praia, frequento piscina, né? E se eu não mostrar a marmita que eu como lá na piscina, se eu não mostrar tudo que eu tenho que abdicar, né? Para poder ter um mínimo de qualidade de vida, que é aquilo que eu exponho, parece que tá tudo bem.
E essa é a façanha do sistema. A gente quer fingir que não é pobre, fingir que não tem dinheiro, né? Que não faz consignado, que o cartão de crédito está bloqueado, né? Num país onde é o paraíso dos bancos, porque a gente vive de juros, né? A gente paga muitos juros. Pesquisa aí na internet, compare aí como que é a taxa de juros nos outros países comparado do que aqui. Thalita, mas por que isso acontece? Por que mesmo com governantes a gente não consegue fazer diferente? Porque não basta ter um presidente que queira fazer justiça social. A gente tem que ter um congresso, legisladores que consigam aprovar essas medidas. E a gente tem dificuldade de fazer isso, uma vez que a gente tem dentro do próprio congresso grandes latifundiários, empresários, acionistas. Então, e a própria população, lembrando lá do Norbert Elias, se eu quiser, aquela ideia de que quem é explorado quer ser o explorador, né? Então, seria fácil eu pensar assim, eu também quero ter uma pessoa que cozinha pra mim, que limpa a minha casa, que cuida dos meus filhos. Parte 3, deu problema aqui no celular. É claro que todo mundo quer ter vários trabalhadores trabalhando para si. O explorado quer ser o explorador. Então, é um perigo, porque assim, se eu abdicar da ideia de explorar o outro, como é que eu vou ter a vida boa desses youtubers e esses coach rico que tem várias empregadas? Entende? Porque eu também quero, né? Agora, o que ninguém quer conversar sobre é quanto que pagam para aquelas funcionárias? Quem que cuida dos filhos dessas funcionárias enquanto elas estão cuidando dos filhos dos ricos? Final de semana. Entende? Que ninguém quer falar. Por isso que a gente tem que discutir escala 6x1, né? Que tem que ser justamente alguém que veio lá de baixo para poder levantar esse tipo de pauta, porque é só alguém que teve que deixar a família em casa que vai poder pensar nesse tipo de problema, né? Que a gente tem que discutir a ideia de trabalhar menos e ganhar mais, discutir a ideia de quanto mais pobre, pagar menos imposto, porque daí a gente vê ali 50 pessoas no país ganham 50% da renda. 50 pessoas, né? Se 1,5 milhões de pessoas, que é 0,7%, ganham 1 milhão, gente, 50 bilionários não é nada. Os caras movimentam a metade do dinheiro do país. Agora pensa se eles pagam imposto proporcional ao imposto que o restante paga. Não paga não, né? Aqui no Brasil é o paraíso dos bilionários e paraíso dos bancos, né? Porque nós temos que pagar imposto do nosso salário, quem é CLT, quem é profissional liberal que recolhe, né? Que declara os seus impostos, e quem é acionista paga imposto sobre aquilo que tira mensal, como se fosse o salário, mas não paga imposto sobre o lucro final que ele pega lá, o dinheirão que ele pega no final do ano. Entende? Então, se a gente vai ver as regras do país, e é muito difícil derrubar isso enquanto a gente não tem consciência. Por quê? Porque o pobre lá, que ganha 5, que ganha 10, Thalita, quem ganha 10 mil não é pobre. Gente, quem ganha... É muito difícil ter essa conversa, eu tenho essa conversa com um estudante, e conversar com gente que ganha menos de R$1.500 sobre isso chega a ser violento. Chega a ser violento. Mas enquanto quem ganha 10 mil por mês não reconhecer que é pobre, que não é proprietário, que não é burguês, né? No sentido que não é aquele que vai ser atingido quando a gente fala de redistribuição de renda, é difícil. A gente está falando de pessoa que tem jatinho. A gente está falando de pessoa que... Os 50 bilionários lá do país, né? E é uma conversa difícil. Por quê? Porque a gente quer se identificar com aquela vida de glamour. E que é uma vida de glamour sustentada em cima da vida dos outros, do sangue dos outros. Se você for ver em outros países, não tem em outros países tanta diferença entre o chefe, a vida do chefe e a vida dos funcionários. O chefe é vizinho do funcionário.
né? Na grande parte dos países da Europa, o chefe, o dono da empresa e o funcionário são vizinhos e os filhos deles estudam na mesma escola. E aqui no Brasil, não. Aqui a gente quer, né, o filho do pobre não pode estudar na mesma escola e nem ter a mesma vida, né? Então é uma desigualdade muito grande. E os dados mostram, eu postei aqui nos comentários os dados. Tem a pirâmide de 2018, que ela é bem visual. E tem os dados atualizados aqui a partir do IBGE e do Oxfam Brasil. E o que importa então é não fingir que tá tudo bem. Há exploração e há muita dificuldade, inclusive para a classe média, que precisa se reconhecer como pobre, porque esse é o problema, e que passa dificuldade, né? Não é uma dificuldade comparável, mas é uma dificuldade que precisa ser reconhecida, né? Porque são profissionais que estão fingindo glamour e por isso não estão lutando por justiça social. E 2, não dá para defender status no lugar de qualidade de vida, tá? Status é atender ao sistema e fingir que é bom. Qualidade de vida não tem como mentir pro corpo, tá bom? Vou juntar esses vídeos. A ideia é que seja leve, uma conversa, né? E anotações que eu faço das coisas que eu escrevo aqui, que eu gosto de compartilhar. E seguimos sem fingir que tá tudo bem, porque precisamos de muita revolução e sem perder pras pressões, né, de mostrar e ser chique e fingir glamour e deixar de viver coisa boa que tem que viver, né? Isso aí.